Na minha carne, no meu sangue, vocês podem tocar, se Deus permitir. Aqui temos o olho de Horus e o compasso com um esquadro. Você vê aqui no telão deles lá, né? O esquadro e o compasso, né? Aqui é um dos símbolos maçônicos. Triângulo, como já mostrei para vocês, com olho de Horus. Está lá em cima, bem escondidinho, quase nem dá para ver aí. O que caracteriza que são os maçons, são os Illuminati, são eles, os senhores do mundo que estão fazendo tudo isso. Os três personagens de cabeças grandes aparentemente representam as nações da Terra. Aqui, ó, esses três aqui, ó, 1, 2, 3, é uma simbologia de alguma coisa, né? E aqui o Apocalipse 18, verso 3 diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui é aquela mulher, a grande prostituta, né? A meretriz, que está vestida de escarlata e púrpura. Os reis da terra e os mercadores da terra que foram embriagados e se prostituíram com uma grande meretriz. O relógio girando ao contrário provavelmente faz menção à profecia de Daniel, de que o anticristo mudaria os tempos, e fala da velocidade em que a nova ordem mundial será estabelecida. Cuidará mudar os tempos e as leis, né? Isso já está acontecendo. Quem pensa que vai acontecer no futuro, 200, 100 anos, esquece, já estamos vivendo o fim. Já estão mudando os tempos e as leis. Aqui você vê toda a população vestida como palhaços, porque é isso que nós somos para eles. Palhaços. Palhacinhos controlados. Aqui, ó, pode ver, ó, perna de pau, aqui é o tamanho do cara, e roupas de funcionários, né? Roupas de trabalhadores, operários, escravos. Então você vê que toda a raça humana adorando lá os deuses deles, como palhaços. No auge da cerimônia, todos os personagens se lançam em adoração. Mas afinal, o que eles estão adorando? Então, o trem sai do túnel. Mas certamente eles não estão adorando um trem. Eles adoram aquele a quem pensam que venceu a rocha. Agora a grande revelação final. Apocalipse 13, verso 4 e 8. E adoraram quem? O dragão. É o dragão que o mundo adora e serve, Satanás. Porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos aqui, lembre-se do contexto, significa uma classe de pessoas, no caso os ímpios, porque quem é de Deus não vai adorar Satanás. Então todos, nesse contexto, não significa cada habitante do mundo sem exceção. Assim como muitos outros textos, mas eu não vou entrar aqui na questão arminianismo, calvinismo, até porque isso já está muito claro, muito claro. E aqueles cujos nomes, ó, quem são o todos aqui? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os todos, todos os que não estão no livro da vida. Então todos esses irão adorar. É o que o Satanás é o que simboliza essa parte do ritual. Continuando. Eles adoram o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Pensam que Satanás venceu a Cristo. A celebração é como se fosse uma grande vitória, como a consumação de uma enorme conquista.
Observe mais uma vez no telão. Por algum acaso, trens voam? O que isso significa? O trem se parece com uma serpente e representa a Satanás, que sempre quis subir aos altos céus e ser exaltado. É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se isso fosse um encontro de bruxos e satanistas. Você vê o que diz Isaías, né? 14, verso 13 a 14, porém eu discordo dessa interpretação que eles colocam que é Satanás, que o texto está dizendo que Satanás dizia no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas do dia, serei semelhante ao Altíssimo. Eu creio que isso aqui se refere lá àquele contexto, né? Tem esse texto de Isaías e Ezequiel 28 que fala que está ligado ao rei de Tiro e ao rei da Babilônia. Então, mas eles entendem que é assim, que eu creio que também está errado. Então eles distorceram, e eles fazem o que quiserem, né? E dão essa interpretação que faz sentido, né, nessa ótica, porque eles estão fazendo. Então você vê ali o trem saindo da montanha, né? Aqui, né? Aqui o trem saindo da montanha, simbolizando da rocha, né? Que Jesus é a pedra angular, é a rocha que virá destruir tudo isso. Então eles simbolizam, é a tentativa bizarra deles e tola de dizer que Satanás vai vencer Cristo, vai quebrar a rocha, vai subir aos céus, né? É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se isso fosse um encontro de bruxos e satanistas, mas numa inauguração de uma grande obra pública com a participação dos principais signatários da Europa, realmente não faz sentido algum. Só que eles se esqueceram de ler todo o livro de Apocalipse. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. E aí? Vocês acham que vocês vão vencer? Vocês acham que vocês vão prevalecer, ganhar de Deus? Vocês são ridículos. Eu acho que vocês não têm o que fazer. Vocês a vida toda tentaram ganhar, mas contra o Altíssimo ninguém pode, porque Ele é onipotente. Ele é o Eterno, e vocês são meras criaturazinhas, desesperadas, pensando que o que vocês fazem sempre dá certo. Mas não se enganem. Vocês conseguiram derrubar o World Trade Center, matar 3.000 pessoas. Vocês vão conseguir fazer muitas coisas do que está descrito aqui, do que foi mostrado, do que vocês fizeram de ritual, porque é uma profecia satânica que vocês tentam fazer. Mas o final, vocês não vencerão no final. O final quem vence é Deus, porque Ele controla todas as coisas. Ele é soberano absolutamente. Nada acontece sem a permissão dele. Saibam que tudo isso que vai acontecer é por permissão dele, porque tudo já estava escrito que isso iria acontecer. Então vocês apenas estão cumprindo a vontade de Deus. Vocês sim que são servos, vocês são escravos. Vocês pensam que controlam toda a humanidade. Na verdade, vocês não controlam os eleitos de Deus, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, porque estes só Deus controla. Vocês podem ter domínio, um certo domínio sobre esses ímpios, sobre esses tolos. Agora, sobre nós,
vocês não têm nenhum poder. Na minha carne, no meu sangue, vocês podem tocar, se Deus permitir. Agora, na minha alma, no meu espírito, que pertencem a Deus, vocês não podem chegar nem perto, porque foi comprado por um alto preço de sangue na cruz, pelo meu Senhor e Salvador, o Cordeiro, o Messias de Israel, o grande eu sou. Então, aproveitem enquanto vocês podem aproveitar o curtíssimo e pequeno tempo de vida que vocês têm. Porque logo, após esse períodozinho que vocês vão ter de prazeres, bonança, aparentemente, porque vocês vão passar por muitas guerras também, logo depois disso, vocês sentirão a justa e santa e violenta ira de Deus no inferno, e lá haverá choro e ranger de dentes. Sabe aquela frase, quem ri por último ri melhor? É exatamente isso.